Finalmente, The Blacklist chegou ao fim, depois de 10 anos alimentando um dos maiores mistérios de todas as séries. Afinal, quem é o Raymond Reddington? Qual é sua verdadeira identidade, né? Ele é realmente o verdadeiro Reddington lá da década de 90, que não morreu na verdade? Ou realmente ele morreu e esse é a Katarina que se transformou no Reddington? Bom, agora que a série acabou, a gente pode falar sobre isso com um pouco mais de certeza, sem correr o risco da série desmentir a gente um pouco depois. E é claro, antes de começar a falar sobre isso, eu quero avisar que esse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não viu a 10ª temporada, principalmente o final, toma um certo cuidado aí. E é claro, se você não tiver conseguindo assistir a 10ª temporada, não tiver achado pela internet, me chama no Instagram que eu tenho os episódios tanto no Telegram quanto no OneDrive pra você poder baixar. Mas agora, se você veio aqui pra esse vídeo se perguntando, nossa, finalmente a série respondeu pra gente depois de 10 anos, que legal, vou matar minha curiosidade. Não. A série não respondeu, pelo menos não com clareza. Deixou pra gente aberto à interpretação, o que dá algum problema, algumas discussões. É por isso que o vídeo de hoje eu vou trazer de uma vez por todas a resposta certa pra você. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke, voltei aqui, desaposentei o meu chapeuzinho pra fazer mais um vídeo de The Blacklist com vocês e eu já vou responder essa pergunta logo de cara. Quem é o Raymond Reddington? Eu valorizo o seu tempo, eu não vou te enrolar até o final do vídeo pra dar resposta, já vou falar agora. Mas, como recompensa, eu peço que você fique comigo até o final do vídeo pra valorizar meu trampo também, porque esse vídeo dá bastante trabalho. Combinado? Fechado então entre a gente? A única resposta possível, então eu já falo aqui pra vocês, é que o Raymond Reddington, na verdade, é a Katarina Rostova. Sim, a teoria Rederina, né, que era chamada essa teoria que dizia que a Katarina tinha se transformado no Reddington, é a verdadeira e única resposta possível. Eu vou provar pra você hoje. Mas foi exatamente como aquela teoria que estava rolando, que a gente vinha discutindo há muitos anos, a gente pensava que a Katarina, né, depois de todos aqueles incidentes lá do incêndio, todas aquelas coisas, ela passou por várias cirurgias e se transformou no Reddington que a gente conhece hoje. Bom, resposta dada pra vocês, né, com menos de 1 minuto e meio de vídeo. Então agora eu vou trazer as provas pra vocês que embasam essa teoria, tá? Que mostra que realmente essa é a única resposta. Então, enquanto eu vou mostrando isso, já aproveita agora para deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vamos, para de enrolar, se inscreve aqui, porque vai ter vídeo de várias outras séries também a partir de agora, e sempre que der eu volto a falar de The Blacklist. Aproveita e me segue no Instagram também, @minhavidaemasérie_, o link tá aqui na descrição desse vídeo, e na descrição você também encontra o Instagram da Bia, minha esposa, que é o @mariapontilhada, onde ela faz blusas e camisetas bordadas personalizadas como essa de How I Met Your Mother que eu tô usando hoje. Hoje não é The Blacklist, é How I Met Your Mother, pra mostrar as variedades de séries e de qualidade que ela tem lá nos bordados que ela faz. Ela entrega pra todo o Brasil, é tudo personalizado, você pode fazer do seu jeito, é só mandar uma mensagem lá na DM do Instagram dela e falar que você conheceu aqui através do canal. Vamos lá então, vamos às provas, tá começando a dar calor, vou tirar aqui a blusa e acho que até melhor para não atrapalhar o vídeo, porque tem uns botãozinhos de ferro essa blusa. Mas vamos lá então, vou começar a falar as provas, mas vamos entrar num acordo aqui. Quando eu falar Katarina, eu tô falando da Katarina do passado, aquela Katarina ruiva, mais jovem. Quando eu falar Reddington, eu tô falando do Reddington mais jovem também, não desse que a gente conhece, que a gente acompanha desde a primeira temporada. Tô falando do Reddington jovem, da época dos anos 90, tá bom? E quando eu for falar desse Reddington que a gente conhece, do James Spader, eu vou falar que ele é o Rederina, tá bom? Combinado? Pra poder diferenciar, senão toda hora eu vou ter que falar Reddington do passado, Reddington do futuro, essa Katarina, outra Katarina, vai ficar uma confusão, então assim a gente consegue deduzir melhor. Eu vou começar pelo final da série, que foi a resposta que eles acharam que nos deram, né? Que aquilo ali pra mim não foi resposta nenhuma, mas eles acharam que essa foi a resposta, então vamos lá. Se você ainda não assistiu, ou se você já assistiu, você deve se lembrar dessa cena. No último episódio tem um momento ali, o Reddington, ele tá fugindo do FBI, do governo e tal, dos Estados Unidos, e foi pra Espanha, e de lá ele faz uma última ligação pra Agnes, porque ele acaba morrendo no final do episódio, vocês sabem disso. Só que ele não ligou porque ele tava morrendo, ele ligou porque ele queria conversar com a Agnes e tal, começou a conversar, e ela começou a falar de um problema dela, né, da escola, que tinha um menino que ela gostava, que achava que gostava dela também, mas eles marcaram um trabalho junto, o menino não foi, ela ficou fazendo tudo sozinha e tal, não sei o quê, e aí ele começou a falar que meninos dessa idade é assim mesmo, que eles são bobos, que eles não sabem demonstrar os sentimentos, e tem que ter paciência e tal, blá 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 blá. E aí a Agnes fala um negócio pro Rederina, e ele responde uma coisa pra ela, que os criadores, direção e roteiristas da série acharam que seria a resposta, que foi isso aqui. Pinky, you're being such a mom. Yeah. I guess I just can't help it. A Agnes só falou que ele tava agindo muito como uma mãe, ele falou que não poderia evitar, que beleza, dá pra entender qual foi a intenção aqui, de tipo, eu sou a Katarina, me transformei em um homem, eu consigo mudar tudo, consigo mudar minha personalidade, consigo mudar minha voz, consigo mudar meu corpo, mas não posso evitar os meus instintos maternos com a minha neta. Basicamente foi isso que eles quiseram dar a entender. Só que, cara, eles esqueceram que um pai também pode ter essa sensibilidade de dar conselhos amorosos, conselhos sobre a vida, conselhos sobre qualquer coisa. Pais também têm essa sensibilidade. Eu sei que menos. Eu sei que a gente ainda
tá num processo que tem muito a caminhar para os pais terem uma sensibilidade pelo menos parecida com a da mãe, porque mãe normalmente também tem as suas exceções, a mãe tem mais essa sensibilidade, essa conexão, ainda mais de falar de relacionamentos com a filha e tudo mais. Beleza, mas isso é um estereótipo que não cabe mais em 2023. Eu, como pai de um menino novo, agora, beleza que é menino, mas ainda assim, cara, eu sou um cara muito sensível e eu tento passar essa sensibilidade pro meu filho também. Tem muitos pais de pessoas que eu conheço que também são pais que estão tentando quebrar esse ciclo, quebrar esse negócio. É o famoso discurso homem não chora, homem não é sensível, homem é só o machão ogro. Não, sabe? Então assim, isso não é uma resposta, velho, tá ligado? Um homem pode ser sensível de tudo que eles trouxeram pra gente nessas 10 temporadas. Falando que se o Registon poderia ser a Katarina, essa foi a pior delas. E justamente a última, que deveria ser a principal e a cabal pra fechar a chave aqui e mostrar pra gente que é a Katarina mesmo. Eles acharam que essa era uma resposta e falharam feio, assim como falharam em todo o final dessa série. Mas, beleza, se fosse só considerar isso, era óbvio que a resposta estava aberta ainda, mas não. Tem muitas outras coisas que provam que esse Registon, nosso Rederina, do James Spader, é sim a Katarina Rostova. Começando pelo primeiro fato, que eu vou falar em tópicos pra vocês. O primeiro fato de todos é que o Raymond Reddington está morto. Isso é um fato. Eu sei que eu venho falando pra vocês há muito tempo de que quando não mostra o corpo, o cadáver, né, o que aconteceu com o corpo da pessoa que morreu, é porque normalmente o personagem não morreu, ele vai voltar em algum momento. E isso é verdade, tipo, 95, 98% das vezes. E até aqui, até o final da série, eu realmente acreditava que isso podia ser verdade. Mas a série acabou, não tem por que levar essa mentira pro túmulo. Então tudo que eles falaram pra gente é verdade, incluindo a morte do Reddington. Então vamos aos fatos que comprovam essa morte. A Masha deu um tiro nele no dia do incêndio. Tinha aquela teoria de que a memória dela tinha sido mexida, que os papéis poderiam estar trocados, mas nada mais foi revelado, então aquilo era verdade. A Masha atirou no peito do Raymond Reddington, o que é muito difícil de sobreviver dependendo de onde o tiro pega. Inclusive a gente viu ele sofrendo por causa desse tiro depois no carro, né? Quando a Katarina e o William levam ele pro carro, ele ainda tá lá sofrendo, a Masha foge do carro e essa é a última vez que a gente vê o Reddington. Mas a última vez que a gente vê ele tá sofrendo com dor, praticamente morrendo. Então é bem possível que ele de fato morreu naquele momento. E a gente vai lá pro episódio 21 da 8ª temporada, né? O penúltimo da 8ª, que é o Nachalo. Lá a Katarina fala que o Reddington morreu. The death of your father. I was desperate to erase that night from your memory. Então, assim, ela dá essa confirmação em uma história que está sendo contada pra Liz um pouco antes da morte dela. Tudo aquilo que foi contado naquele momento, aquele episódio preto e branco, é verdade. E lá ela fala que o Reddington realmente morreu. Não no sentido figurado. O Reddington morreu. Está afirmado. Isso aconteceu. E de quebra, a gente tem os ossos, o esqueleto ali, os restos mortais do verdadeiro Reddington, que foi feito um teste de DNA que estava naquela maleta que a Mr. Kaplan desenterrou e que foi parar nas mãos do Tom, depois foi parar na mão do Reddington, depois foi parar na própria mão da Liz mesmo, e a gente viu lá no final da 5ª temporada que aqueles restos mortais eram do verdadeiro Raymond Reddington, ou seja, ele tá morto. Era essa a resposta o tempo todo. A gente tava em negação. Eu mesmo era um dos que tava em negação. Falava, não é possível e tal, não sei o quê. É possível, é a verdade. E um outro fato também é que a gente sabe que esse nosso Rederina do James Spader, ele já afirmou várias vezes pra Elizabeth King, desde o primeiro episódio, que apesar de tudo sobre ele, apesar de ser um criminoso mentiroso, ele nunca mentiria pra ela, ele nunca tinha mentido pra ela. E todas as vezes que ela perguntava se ele era o pai dela, ele falava que não. Are you my father? No. E no final da primeira temporada, ele afirmou categoricamente que o pai da Elizabeth King estava morto. Não foi sentido figurado de novo. O pai da Elizabeth King está morto. I'm telling you with no uncertainty. Your father is dead. A gente tentava encontrar outras formas de ver isso, mas não, ele realmente estava falando a verdade, ele não era o pai, porque ele era a mãe. Vamos a outros pontos aqui pra gente analisar essa situação. A gente sabe, por exemplo, que eu acabei de falar, que o verdadeiro Reddington está morto, certo? Isso foi confirmado lá em Nachalo pela Katarina. Só que a gente não faz ideia o que aconteceu com a Katarina Rostova. A gente sabe que ela entrou no mar e a gente sabe que ela saiu, passou por algumas coisas e não fazemos ideia do paradeiro dela. Mesmo em Nachalo, lá no final da 8ª temporada, no 21, não fala o que aconteceu com ela, porque o Nigel Townsend chega atirando em todo mundo, tá? E a história acaba parando bem no momento crucial ali que essas coisas seriam reveladas. Então não fala o que aconteceu com ela. Ou seja, ela sumiu. Ou seja, como é que alguém que está sendo procurada pelas maiores organizações do mundo, sejam elas governamentais ou criminosas, que às vezes é a mesma coisa, como é que ela fica tanto tempo assim desaparecida sem ter um negócio, um resquício de alguém ter visto ela em algum lugar? Nunca aconteceu, ela sumiu do mapa.
Ou ela morreu e alguém enterrou ou sumiu com os restos mortais dela, ou ela se transformou em outra pessoa. Então, a partir do momento que ela se transformou no Reginald, a partir daí, nunca mais ninguém viu a Catarina porque ela já era outra pessoa. Até porque, quando o Reginald morreu, lá em 1990, ninguém sabia que ele tinha morrido. Ele foi dado como desaparecido, porque encontraram o carro dele lá no meio da neve. E aí ele só foi visto de novo 4 anos depois, em 1994. E 4 anos é mais do que o suficiente para a Catarina ter passado pelas cirurgias, porque foi 1 ano de várias cirurgias que ela fez, passou por várias cirurgias, se recuperou de todas elas e pôde ser vista em público, né, como já na pele do Raymond Reginald fazendo as coisas que ela tinha para fazer ali. Ou seja, tinha tempo, é plausível que isso tenha acontecido. Outra coisa também, a Catarina trabalhava para o Cabal, né, que era uma organização que não era fiel a ninguém, tinha informações de vários governos e países diferentes e tudo mais. Ela tinha essas informações, ela roubava as informações de todos os lados. Inclusive era por isso que ela estava sendo caçada por todo mundo. Spying for the KGB, but she was spying on the KGB and the Americans and others. The Cabal. E o Rederina, né, o atual Reginald, quando ele começou a carreira criminosa dele lá em 1994, o próprio wrestler fala que uma das coisas que tornou ele quem ele é porque ele não era leal a ninguém, ele era leal ao dinheiro. Ele tinha informação de todo mundo e saía vendendo informação para quem pagasse mais. Então as coisas batem, tipo, o Reginald fez a carreira de crime vendendo informações de vários governos, e a Catarina era uma espiã que roubava informações de vários governos, não importa quem fosse, inclusive da própria KGB, do próprio país dela. Ou seja, entenderam que tem uma ligação aqui? E um outro motivo, o Rederina não liga pra Jennifer. A Jennifer, cara, que era uma outra filha do Reginald. Como é que o Reginald atual daria tanta importância pra Elizabeth King, que é filha dele, e não daria nenhuma importância pra Jennifer? E ok, uma das teorias que eu sempre falava é que existem pais negligentes, e existem mesmo. Mas por mais negligente que o Reginald pudesse ser, não reconhecer a própria filha, logo ele que tem uma memória maravilhosa e conhece e lembra de todas as histórias, todas as pessoas, maridos e filhos e netos das pessoas que trabalharam com ele, não ia lembrar da própria filha quando viu ela. Isso acontece lá naquele episódio do Ian Garvey, né? A primeira vez que eles se conhecem, que a gente vê eles frente a frente ali, a Jennifer fica falando um monte de coisa, ele fica olhando pra ele, ele não sabe quem é. Aí ela fala, você não tá me reconhecendo? Aí sim que ele se toca. Look at me. I'm your daughter. Jennifer. Então assim, como que seria o pai dela naquele momento e não reconhecer a própria filha? Ainda mais sendo ele que é muito poderoso e que ele no mínimo estaria por perto pra saber se ela tá bem, como é que ela tá, então ele conheceria a aparência da Jennifer. Mas não fez, ele foi totalmente negligente, não ligava pra ela, ligava só pra Liz, porque a Jennifer não é filha do Rederina, porque ele é o Rederina, a Catarina que se transformou no Reginald. Vamos continuar aqui que tem muito mais coisa, não sei se eu já te convenci até esse ponto, ainda não? Calma que tem muito mais coisa e vai ficar cada vez melhor. A gente teve aí ao longo da série algumas cenas principalmente mais pra parte do final aqui, a gente tem algumas cenas meio que paralelas, eu não sei se eu consigo dizer dessa forma, não sei se é o termo correto, mas que mostra uma certa semelhança entre o Reginald, o Rederina, e a Catarina. Por exemplo, lá em Nachalo, no E21 da 8ª temporada, o Rederina começa a contar a história para Elizabeth King, quando eles já estão dentro ali da sede da Lista Negra. Ele começa a contar a história, a câmera vai girando devagarzinho e vai parar na Catarina, que continua contando a história pela voz dela. Ou seja, o Rederina começou a contar a história e logo no comecinho já começou a ser na voz da Catarina, porque era a mesma pessoa. Logo no episódio seguinte, o Konitz, quando a Elizabeth King toma o tiro e morre, que ela olha pro Reginald e ela começa a lembrar de algumas imagens da Catarina também, né? E tem um certo paralelo ali entre o Rederina e a Catarina, porque também são a mesma pessoa. E naquele momento ela começou a lembrar muito da Catarina, porque ela já sabia que o Reginald, que o Rederina era a Catarina, porque ela já tinha lido a carta que ele tinha deixado pra ela ler depois que ele morresse. Então é por isso que ela dá aquele sorriso, é por isso que ela olha pra ele daquele jeito, porque ela já sabe que é a Catarina ali, que é a mãe dela. Voltando agora pro episódio 21, Nachalo, tem uma hora que a Elizabeth King olha pra Catarina e fala isso aqui. Everything about you is a lie. E essa é a exata mesma frase que o Rederina fala lá no primeiríssimo episódio de toda essa série. Everything about me is a lie. Ainda em toda a história contada pra gente lá em Nachalo, a Catarina tá falando pra Liz de um momento em que ela já tinha a Masha, né, já tinha a Elizabeth King, era a Masha quando era pequena, e a Jennifer também já tinha nascido, né, que a Jennifer inclusive é mais velha do que a Liz. E aí a Catarina pegou a Masha, foi pra casa do Reginald pra ajudar o Reginald a cuidar da Jennifer quando ela ainda era pequena. As duas eram crianças, tinham uma idade parecida. E aí, nesse momento que ela tá contando isso, a Catarina tá com a Masha no colo, na cozinha, dentro de casa,
olhando pela janela, enquanto o Reginald brinca com a Jennifer, que tá brincando ali com bolhas de sabão pelo quintal. E aí, se a gente voltar lá para um episódio da primeira temporada, o Rederina tem um momento que ele compra ali uma casa, né, que tava à venda, e ele entra nessa casa e começa a reconhecer as coisas, começa a ter algumas lembranças. E uma dessas lembranças é ele olhando pela janela, vendo uma menininha correndo, brincando também com bolhas de sabão. E a visão dessa lembrança, dessa mesma lembrança, é a exata mesma visão que a Katarina teria ou teve naquele momento que é mostrado na 8ª temporada. Se fosse uma memória do Reginald naquele momento, seria uma visão já do quintal, brincando com a Jennifer no quintal. Mas na memória, a visão era de alguém que estava na cozinha olhando para o lado de fora. Ou seja, era uma memória da Katarina. E falando em memória e ângulo e todas essas coisas, a gente tem também o episódio do Cap May, lá na 3ª temporada, episódio 19, que é logo depois da falsa morte da Elizabeth King, quando ela estava grávida. Depois dessa morte dela, o Rederina ele vai para uma casa na praia ali e tal, para ficar sentado na areia, e acaba tendo umas visões / memórias de uma mulher ruiva, que até então a gente não sabia quem era, porque foi a primeira aparição dela, e essa mulher tenta se matar no mar, aí o Rederina vai lá e tira ela do mar, e aí eles invadem a casa que estava ali na praia e passam um tempo ali, passam a noite ali, e vem algumas pessoas para matar a Katarina, e o Rederina acaba ajudando ela, então os dois juntos acabam enfrentando todas as pessoas que chegaram ali. Só que no dia seguinte o Rederina vai até a praia procurando por essa mulher e não encontra, e o cara que tá lá na praia fala que nunca teve uma mulher por ali, que ele esteve sozinho desde o momento que ele chegou, e aí ele percebe que o tempo todo ele estava dentro da casa sozinho, tendo algumas lembranças de algumas coisas que já aconteceram com ele. Só que repara que ele percebeu que ele estava sozinho na casa a noite inteira, que a Katarina sempre foi uma visão, o Rederina estava sozinho. E agora a gente volta os nossos olhos lá para Nachalo de novo, quando a história está sendo contada, e mostra umas cenas da Katarina verdadeira do passado, nessa mesma casa em algumas cenas muito parecidas. E sozinha. Ou seja, o que tudo isso significa? Que a Katarina esteve naquela casa do Cap May sozinha e enfrentou alguns caras por lá sozinha. Se ela estava sozinha, como é que o Rederina tem essas memórias? Porque ele é a Katarina. Se ele fosse o Reginald, não teria como ele saber dessas informações. Ou ele poderia até saber das informações, mas não teria como ter as memórias dessas coisas que aconteceram. Inclusive, talvez, naquela 3ª temporada, depois da falsa morte da Elizabeth King, talvez o Rederina tenha ido pra lá pra se matar. Porque a Katarina do passado, ela foi nessa praia e tentou se matar lá. Então, e não se matou, né? Ela acabou lembrando da Elizabeth King e tal, e sabia que tinha que proteger ela e acabou saindo do mar. Então talvez esse sentimento do Rederina de tipo, falhei, né? A minha filha morreu, eu não tenho mais o que fazer, vou para aquela praia para ter uma coisa poética ali, vou me matar naquela mesma praia em que eu já tentei uma vez no passado. Só que as visões e memórias dele, o cérebro dele trabalhou ali para impedir que ele fizesse isso de novo. Outra coisa que a gente precisa prestar um pouco de atenção é no círculo de amizades do Rederina. As pessoas mais próximas a ele são pessoas do passado da Katarina. A gente tem, por exemplo, o Dom, que é um cara extremamente próximo do Rederina nas primeiras temporadas ali, que ele sabe de um monte de coisa da vida dele, e que ele é o pai da Katarina Rostova. Então, se eles fossem só genro, nem genro, porque eles não se casaram. Se o Reginald fosse só um cara que teve um caso com a filha dele, por que eles teriam essa proximidade tão grande? Sendo que o Dom era um espião russo e o verdadeiro Reginald era norte-americano do governo. Por que eles teriam essa proximidade? Não faz sentido. A não ser que seja, na verdade, o Rederina, que era a Katarina, e tem essa proximidade de pai e filha. A gente tem também o Ivan, que é um grande amigo e parceiro de negócios do Rederina, era, na verdade, o contato quando a Katarina Rostova estava se tornando espiã, amando do seu pai. Então ela tinha esse contato com o Ivan, o primeiro cara que ajudou ela a mandar coisas. Tem também a Mr. Kaplan, né, que se tornou a faxineira ali do Rederina, né, para limpar corpos e tudo mais, mas que antes disso, antes de todas essas coisas acontecerem, era a pessoa que cuidava da Masha. E ela tinha uma proximidade muito maior com a Katarina. Nunca mostrou ela interagindo com o Reginald. E tem também o Ilya Kozlov, que é um grande amigo do Rederina, que já apareceu na 6ª temporada, na 7ª, né, teve uma grande importância aí, e que a gente sabe que ele era melhor amigo de infância da Katarina Rostova e que era apaixonado por ela. Então fez sentido eles continuarem esse relacionamento, porque com certeza o Ilya sabe das coisas que aconteceram. Esses são só alguns exemplos que mostram que o círculo próximo de amizades do Rederina é formado por pessoas que fazem parte do passado da Katarina Rostova. Agora vamos para um ponto aqui que eu queria chegar, que é o Alexander Kirk. Tem 3 coisas aqui extremamente importantes que são essenciais na teoria Rederina.
Tá precisando fazer uma renda extra no final do mês? Eu peço uma licencinha rapidinha aqui nesse vídeo para te fazer essa pergunta e também te perguntar, já pensou em fazer isso formatando computadores que não precisa de muito investimento e dá para fazer de casa? Em um tempo que a gente tá, que as pessoas cada vez mais buscam cursos online, faculdades online e trabalhos home office, nunca se usou tantos notebooks e computadores desktop, né, nos últimos anos. E pensando nisso, eu reuni meus mais de 10 anos de experiência nessa área, inclusive meus estudos também, minha faculdade, para criar o curso Formatando com Excelência. Lá nesse curso eu ensino tudo o que você precisa saber e um pouco mais para te transformar num bom profissional, mesmo que você nunca tenha mexido com isso. Como ativar o Windows com uma chave legal sem precisar craquear ou hackear nada como esses picaretas fazem por aí. Porque praticamente todo mundo tem a chave do Windows, é só saber onde procurar. E também tem várias outras coisas extras sobre Office, sobre antivírus, sobre peças de hardware, memória RAM, processador, HD, SSD e todas essas informações que você precisa saber. Mas se você já trabalha nessa área, já mexe com isso, esse curso também serve para você, porque eu trabalhei no suporte da Microsoft e lá eu aprendi coisas que nenhum outro curso ensina, nunca tinha visto em nenhum outro lugar. Então não deixa mais para depois, vem conhecer meu curso, o link tá aqui na descrição, e com apenas 2 trabalhos você já consegue recuperar o seu dinheiro investido nesse curso. Eu tenho uma aula só sobre isso. E se mesmo assim você não gostar do curso, você ainda tem 7 dias para pegar 100% do seu dinheiro de volta. E tem cupom de desconto para você que me acompanha aqui no canal nesse mês de lançamento, que é o mês de julho, até o dia 31, o cupom MINHAVIDA10 vai estar funcionando para você conseguir 10% de desconto na compra do curso. Não perde essa oportunidade, vem, clica no link, faz a sua compra, eu te garanto que vai valer a pena. Agora, vamos voltar pro vídeo. Esses 3 pontos do Alexander Kirk são o seguinte. O primeiro deles, né, a gente tem toda aquela história do Alexander Kirk, que é o Konstantin Rostov, que era o marido da Katarina Rostova, né, lá no passado, e que ele acha que é pai da Elizabeth Kim, pai da Masha. Só que eles fazem exame de DNA, acaba descobrindo que não é, blá 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 blá, ele sequestra o Reginald. E quando ele sequestra o Reginald, ele começa a aplicar um monte de soro e injeções para causar dores inimagináveis no Reginald, no Rederina, para ele contar a verdade. E várias vezes ele pergunta, você é o pai da Elizabeth Kim? Você é o pai da Masha? Você é o pai? Você é o pai? Você é o pai? E o Rederina não responde. Are you her father? Mas em um outro momento ele reformula essa pergunta e fala o seguinte. Is Masha your daughter? Então no momento que ele muda o jeito que ele formulou a pergunta, aí sim o Rederina confirma. Porque ele não tá mentindo, ele tá falando a verdade. A Elizabeth Kim é sua filha? A Masha é sua filha? Sim. Por quê? Porque eu sou a Katarina, entendeu? Segundo ponto aqui do Alexander Kirk, ainda nessa conversa ali, quando o Rederina tava sequestrado, eles vão conversando e o Rederina fala, me conte sobre a Katarina. Porque ele fala que não se lembra mais como ela era. Tell me about Katarina. After all these years, I've forgotten what she was really like. E isso tem um negócio muito poético, porque é basicamente, eu estou vivendo há tanto tempo na pele do Raymond Reginald que eu já não lembro mais quem eu era, como eu agia. Então me fale nos seus olhos, nas suas lembranças, como eu era. E aí o Alexander Kirk, ele começa a contar umas histórias sobre a Katarina, como que ela era nos olhos dele e tal, não sei o quê. E o Rederina meio que vai completando as frases dele. Quase como se ele estivesse lá naqueles momentos, estivesse começando a lembrar. Sabe quando você tá num momento ali com um amigo ou com uma amiga sua, e aí a pessoa começa a contar a história, você vai lembrando e meio que vai completando a história um do outro, fala, é verdade, aí aconteceu isso, aconteceu aquilo. É exatamente o que acontece aqui. Looked into the garden. She was just dancing. Percebeu? E nessa cena também dá pra ver que o Rederina ele tá emocionado, né? Porque o jeito que o Alexander Kirk fala da Katarina Rostova é um jeito muito bonito. E tá falando dela, sabe? Do Rederina, porque ele é a Katarina, então é óbvio que ia se emocionar naquele momento. Daria pra gente entender, daria pra ver por um outro aspecto, porque é aberta a interpretação aqui, né? Mas daria pra ver por um outro aspecto falando que o Rederina conhecia tão bem a Katarina Rostova que ele tava se lembrando da personalidade dela e meio que estavam falando da mesma pessoa. Mas não, ela estava naquele momento, era ele que estava dançando quando o Alexander Kirk estava vendo, por isso que foi se lembrando daquele momento tão bonito. E por último, e o mais importante aqui, é que no momento crucial daquele episódio 8 da 4ª temporada, o Alexander Kirk dispensa todos os funcionários dele ali e está determinado a matar o Rederina, que ele acha que é o Raymond Reginald, porque, mano, não tem nada a perder, ele já estava morrendo por causa de uma doença ali que ele tinha, ele não ia conseguir a cura, e ele só queria matar o Raymond Reginald, nada mais importava, porque ele já não tinha mais a Katarina, o Reginald tinha roubado a filha dele, tinha roubado a esposa, tinha roubado a vida, tinha roubado um monte de coisa. Então, mano, não me resta mais nada, vou te matar e dane-se, eu vou morrer em paz. There's nothing in this world you can tell me to change my mind. Só que aí, mesmo Alexander Kirk falando isso, o Reginald, o Rederina, puxa ele e fala uma coisa no ouvido dele que deixa ele espantado, né? Deixa o Alexander Kirk espantado, ele acaba desistindo de matar o Rederina. Por quê?
O que será de tão grandioso que ele poderia ter falado naquele momento, que até hoje nunca foi revelado e nunca será, porque a série acabou, mas o que será possível que ele tivesse falado naquele momento para ser liberto de um cara que estava determinado a matar ele e não tinha nada a perder? Não era só oferecer dinheiro, porque dinheiro ele tinha, não era só falar que a Catarina tá viva, eu sei onde ela tá presa no calabouço, porque aquilo ali geraria toda uma outra consequência, sabe? Não era. Ele só pode ter falado que ele é a Catarina. E aí, eu fui reassistir essa cena, mano. E agora eu quero que vocês escutem com muita atenção pra saber se eu que não tô doido. Eu vou passar essa cena pra vocês com áudio, rapidinho, e me parece que agora dá pra ouvir o cochicho do Rederina falando I'm her, que seria eu sou ela, tipo, eu sou a Catarina. Mano, presta bem atenção. I'm her. Vê se você consegue ouvir. Ele vai falar I'm, vai dar um espacinho de tempo e her, tipo, suspirando, tipo, her. Presta atenção. Percebeu? Conseguiu ouvir? Vou passar de novo, presta atenção, ó. Mano, eu não sei, eu tava refazendo esse vídeo aqui, e aí eu fui ver e falei, cara, mas será que não dá pra ouvir? Porque não é possível. E aí eu fiquei tentando prestar atenção no tempo da respiração, e dá pra ver uma voz ali, mano, eu tenho certeza que ele falou, I'm her, eu sou ela. E aí faria todo sentido a reação do Alexander Kirk e finalmente libertando, porque ele jamais ia matar a mulher que ele amava. Mas também eles não iam ficar juntos, porque a mulher que ele amava já não existe mais, porque a Glee é um homem. Então, pra mim, essa é a maior das provas. Esse foi sempre a pulguinha atrás da minha orelha que sempre me fez acreditar que essa teoria era possível, e agora, mais do que nunca, eu acho que é a chave de ouro. Mas ainda assim, tem um extra aqui pra falar pra vocês. O Rederina era russo, e a gente tem duas evidências sobre isso. A primeira acontece lá na 6ª temporada, quando o Rederina tá preso, e ele é condenado à morte, e quando ele vai pra cadeira elétrica, ele tem o direito de uma última refeição. E na sua última refeição, ele faz esse pedido aqui. Cabbage soup and dressed herring for my final meal. My mother loved cabbage soup and dressed herring. Esses dois pratos, essas duas iguarias que ele pediu, são tipicamente russas, e ele fala que a mãe dele adorava preparar isso. Tanto a sopa de legumes, quanto o arenque vestido. Esse arenque vestido também é conhecido como arenque sob casaco de pele, que é uma espécie de, vocês estão vendo aí na tela, né? Mas uma saladinha ali toda juntinha, que tem vários legumes, pode ter ovo, normalmente tem beterraba, tudo desfiado ali bonitinho, fazendo esse montinho. Esse é um prato tipicamente russo, que normalmente é servido principalmente ali no Ano Novo, lá na Rússia. Então assim, não faria sentido se ele fosse o verdadeiro Reginald, porque ele é norte-americano. Como é que a mãe dele, norte-americana, seria, a não ser que ele fosse um norte-americano com a mãe russa, mas aí é viajar demais. Ele era norte-americano, como é que ele tinha um prato tipicamente russo que a mãe dele costumava preparar? Logo, ele é russo. Se ele é russo, ele é a Catarina. E outra afirmação que a gente tem disso é na 9ª temporada, ainda no início, a primeira vez que ele se reencontra com a Agnes, né, depois daqueles 2 anos que se passaram na morte da Elizabeth King. A Agnes olha pra ele, né, ela chama ele de Pink e fala isso aqui. I mean, you won't know the capitals because you're not from here. I wouldn't know the capitals of Russia. How did you know I was Russian? My mother told me. E ela sabia disso justamente porque a mãe contou. E a mãe contou, como é que a Elizabeth King saberia de uma informação dessa? Porque ela leu a carta do Rederina antes de tentar matar ele, mas ela acabou morrendo. Então antes da morte dela, ela leu essa carta. Ela tinha essa informação e acabou passando pra Agnes. Porque naquele momento que ela conversou com a Agnes, ela já sabia que o Rederina, né, era a verdadeira Catarina. Por mais que ela, beleza, ela não leu a carta, não é esse o caso, mas por que ela soltaria essa informação do nada? Eu acho que o Reginald é russo? Não faz sentido. Então ela já sabia dessas informações, já sabia que era a Catarina e por isso que passou essa informação pra Agnes. Qual foi o contexto? Eu não sei. A Agnes vem aqui, ó, sabe o Pink? Então é russo. Ah, como é que você sabe? Eu só sei. Porque não falou que era a Catarina Rostova, senão ele chamaria de volta, teria outro nome de repente, não sei. E é isso, mano. Não tem como. Olha o tanto de prova, e provavelmente tem mais, talvez eu tenha esquecido de alguma coisa, mas olha o tanto de provas que tem que mostram que o Reginald é realmente a Catarina. Ele era o Rederina esse tempo todo. E a gente sabia disso, a gente só tava em negação. Agora eu vou trazer pra vocês 2 dúvidas que as pessoas falam que é furo nessa teoria, que é impossível por causa dessas 2 coisas. Quais são? A primeira delas, é impossível ser a Catarina porque já ficou com mulheres, ficou com a Anne, ficou com a Mirce. E eu digo que eu mesmo já repeti esse discurso aqui neste canal. Só que, mano, vamos lá, 2023, né? A gente pode falar nisso mais claramente. Existem mulheres que gostam de mulheres.
certo? Existe também homem trans, que eram mulheres biologicamente, se identificaram e passaram provavelmente por cirurgias e viraram homens, né? E agora são homens trans. E não vou fingir que sou especialista no assunto, mas existe implante peniano também. Então dá das duas uma. Ou o Rederina não tinha os órgãos genitais masculinos e quando ele se envolvia com uma mulher, ele contava a história e falava, ó, eu sou uma mulher, eu era uma mulher, agora eu sou um homem, mas não tenho as minhas partes, tudo bem pra você e tal, e as mulheres aceitavam. Ou ele realmente fez implante peniano e se passava por homem e não precisava contar isso pra ninguém, porque ninguém ia desconfiar. Simples, mano. Isso é tão fácil de responder, eu não sei por que isso se tornou um impasse pras pessoas. Isso acontece, gente, não é ficção, igual mudar o DNA completo de uma pessoa, igual algumas coisas absurdas que a gente já viu dentro da série. Não, não é ficção. Isso existe. E a segunda coisa, que aí sim é uma coisa que eu fico chateado por não ter sido respondido. Mas no final da primeira temporada, a gente viu que o Rederina tinha várias cicatrizes de queimadura nas costas. Por quê? Em que momento que conseguiu essas cicatrizes? Porque no dia do incêndio que o Reginald tomou um tiro, ela não se queimou. Ela foi depois pra casa da Mr. Kaplan pra levar a marcha e ela não estava queimada. Então ela não foi pega no fogo daquele incêndio. Por que ela estava com as costas daquele jeito? A gente tem duas versões para tentar explicar isso. A primeira é que ela fez isso cirurgicamente, quando ela estava se transformando no Reginald, ela falou, ó, faz uma cicatriz de queimadura nas minhas costas para as pessoas saberem que eu sou o verdadeiro Reginald, para elas não questionarem e tal. Só que não faz sentido, porque ninguém sabia que o Reginald tinha passado por um incêndio, ele estava desaparecido e depois reapareceu. Ninguém sabia que ele tinha passado por um incêndio. Então por que ela ia fazer cicatriz de queimadura nas costas para fingir que ela é o Reginald que passou por um incêndio, sendo que as pessoas nem tinham essa informação para começo de conversa? Não faz sentido, entendeu? Então tá na cara que os criadores fizeram isso porque lá no início eles queriam deixar aberto que poderia ser o pai ou a mãe, que poderia ser o Reginald que sobreviveu ao incêndio e tudo mais, e depois eles descartaram isso, era só pra despistar a gente. Ou eles sempre pensaram que seria a Catarina mesmo, e que a Catarina teria se queimado nesse incêndio, que seria revelado depois, mas depois esqueceram ou ignoraram essa informação na quarta temporada, quando nas lembranças da Mr. Kaplan a gente vê que ela saiu intacta do fogo, levando a marcha pra casa da Kaplan. Ah, eu lembrei aqui também, caso alguém se pergunte, e a Catarina que aparece no final da sexta temporada, fica na sétima e tal? Essa, para as pessoas que abandonaram a série, né? Essa Catarina era falsa, ela era uma outra agente russa que o Dom, pai da Catarina, fez todo mundo acreditar que essa outra agente era a Catarina para as pessoas irem atrás dela e a filha dele ficar mais tranquila e ficar salva, para as pessoas não irem atrás da filha dele. Por isso que isso aconteceu. E por isso que ela fica o tempo todo falando, eu quero minha identidade de volta, eu quero minha vida de volta, eu quero minha vida de volta, porque ela quer voltar a ser quem ela era antes. O nome dela era Tatiana. Tá? Então era uma Catarina falsa, uma impostora, como a gente já desconfiava. Então assim, eu acho que depois desse vídeo não tem como você dizer que a teoria Rederina é falsa, não é possível. O Reginald é a Catarina, gente. Essa é a resposta final que a gente tem. A série não deu, mas eu dou essa resposta pra vocês. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos da Blacklist, se inscreve aqui nessa bolinha, vem ver outros que eu vou deixar aqui do lado, aqui em cima. Tem um monte de vídeos da Blacklist aqui pra você poder ir lá assistir, tá bom? Não esquece de me seguir no Instagram, segue a Bia também, vai lá conhecer meu curso, os links estão todos na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima. Valeu!